Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso encontro das segundas-feiras com temas jurídico-trabalhistas e temas também previdenciários. Hoje, mais um convidado notável, mais um professor que tem um reconhecimento nacional, um professor que tem um reconhecimento entre os seus próprios pares, entre os professores de direito previdenciário, ele que é reconhecidamente uma autoridade em regime próprio de previdência social, estará aqui conosco para tratar sobre dois assuntos que se interligam ou que interligam até mesmo, digamos assim, os regimes geral da previdência social e o regime próprio de previdência social. Refiro-me aqui, deixa eu ver se ele está chegando, ao professor Alex Sertão. Ele daqui a pouco já está aí, olha ele aqui. O professor já chegou, tá? Eu vou estar daqui a pouco acenando para todo mundo que está aqui dentro da sala, vou estar conversando com vocês, tá bom? E vou chamar o professor aqui para integrar a nossa sala. Deixa eu só encontrar ele aqui. Professor Alex, cadê você? Aqui, vamos convidar ele. Seja muito bem-vindo à nossa sala para que a gente possa discutir sobre assuntos. Olha aí o professor. Que satisfação, professor. Que bom te encontrar. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem, professor Luciano, satisfação muito grande, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para conversar com a turma hoje à tarde. Que bacana. Esse tema que é sua especialidade. Você que tanto escreve sobre assuntos do regime próprio de previdência social. E, nesse particular, a temática ela se aplica também, é claro, com algumas adaptações ao regime geral de previdência social, professor. Mas antes de a gente iniciar, seria muito bom que, assim, muitos já te conhecem, tá? E muitos professores de direito previdenciário te conhecem, muitos advogados aqui também já conhecem a sua docência, já conhecem também a sua redação jurídica, já conhecem seu trabalho. Mas seria bom que você falasse aí com o pessoal, desse um olá, se apresentasse para a turma, dissesse quais são suas atividades. Eu geralmente faço isso, sabe, professor? Mas já faz algumas edições que aqui é um programa, digamos assim, né? Toda a Uhum. segunda-feira nós temos um novo convidado para falar sobre um tema jurídico, trabalhista, previdenciário, ou que interligue, ou não necessariamente, mas é muito difícil não interligar o trabalho com a É. previdência. Então, eu tenho falado com os próprios convidados, olha, se apresenta, fala, eu acho que é muito bom, é um momento de cumprimentar a audiência que só tem sido crescente aí. Muito bem, professor Luciano, obrigado pela oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alex Sertão, eu sou aqui do estado do Piauí, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do estado do Piauí e sou professor de regime próprio de previdência social. Então, você que é advogado, né, que vai advogar para um servidor público, né, o servidor público ele está muito interessado em saber da sua aposentadoria. Nós tivemos uma reforma da Previdência e trouxe muitas novidades que alcançam, né, não só o regime próprio, como também o regime geral. E a gente vai falar de dois pontos, dois temas hoje bem interessantes a respeito da reforma. E é isso, estou sempre aí, graças a Deus, nos eventos, né? Escrevo muito sobre a matéria. E hoje nós vamos tratar de dois temas que o professor Luciano vai já dizer aí quais são. Eu até me sinto, até digamos assim, orgulhoso desse programa, porque aparece tanta gente aqui, Alex, tanta gente já esteve aqui, não sei se você já acompanhou, mas se não acompanhou, um dia desse eu vou fazer uma publicação com o nome dos que já apareceram aqui. Acho que a gente já pode fazer uma verdadeira calçada da fama daqui a algum tempo nesse nosso encontro das segundas-feiras. Mas, voltando aqui ao assunto principal, que eu já coloquei, não sei se vocês perceberam, está lá, pensão É. por morte e acumulação de benefícios, para que todo mundo que entre aqui saiba que a gente vai estar falando sobre esses assuntos e vamos começar do começo. Bom, sabemos que a emenda constitucional número 103 de 2019 mudou significativamente as coisas em relação à pensão por morte. Mudou muito, resgatou uma regra que era aplicável na época da consolidação das leis da Previdência Social. Essa legislação ela voltou ao ordenamento jurídico
e muita gente afirma ter sido uma das mudanças que criou o pior dos cenários para os dependentes, né? Mas não somente para os dependentes, porque acabou criando também algumas outras situações para quem é segurado, né? E por ser dependente, vai ter que ter algumas decisões a tomar em relação à acumulação. Então vamos começar primeiro com a pensão por morte, né? Você achou a redação truncada? Eu sempre achei. O que você achou dessa redação do artigo 23 da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que é a emenda da reforma da Previdência? Professor Luciano, de fato, a técnica legislativa ela sempre poderia ser melhor, né? Nesses textos legais, nos textos das reformas, não só da emenda 103, como das reformas anteriores. Então, nós temos ali um texto que poderia ser mais claro, sobretudo o caput do artigo 24. O caput eu acho muito sofrível a redação. Então, veja só, você tem um artigo 23 que trata da pensão por morte, da aplicação de cotas, né? Realmente um cenário muito complicado para os interessados, os dependentes da pensão por morte, porque agora nós temos um cenário muito ruim relacionado àquele servidor que morre em atividade. Sobretudo que morre em atividade, porque quem morre aposentado, professor, pelo menos você vai ter as cotas calculadas sobre um valor de aposentadoria que você já sabe qual é. Você já sabe qual é. O cara já está recebendo aquilo há anos. Agora, morrer em atividade é outro cálculo, porque eu vou ter que fazer a média primeiro. Eu vou ter que fazer a média. E aí, a média nos remete ao artigo 26. Artigo 26 da emenda 103. Então, é muito complicado. Só depois de saber a média é que eu vou aplicar as cotas. Então, eu costumo brincar, professor Luciano, chamando de queda e coice. Primeiro é a queda com a média e depois vem o coice com as cotas, porque as cotas não são mais reversíveis, tem esse detalhe. Aquelas cotas de 10% por dependente, na medida em que cada dependente sai da pensão, ela também é excluída no cálculo e a pensão é recalculada. Então, realmente, é um cenário muito ruim para os dependentes do servidor público, não só servidor, como também para os segurados do regime geral, porque o artigo 23 serve para ambos os regimes. Olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui o texto e vamos ser didáticos para quem está assistindo, porque quem assiste realmente acaba tendo uma aula, né? Acaba tendo uma aula, um pedaço aí de aula, uma oportunidade de tratar sobre um assunto importante. E o 23 está aqui diante dos meus olhos, ele dispõe assim: a pensão por morte concedida a dependente do segurado do RGPS ou de servidor público federal. Então, notem que, ao menos em relação ao RPPS federal e ao RGPS, a regra é a mesma, tá? E aí surge uma primeira pergunta. E em relação ao RPPS dos estados e dos municípios, essa regra pode ser diferente? Eu sei que pode ser igual, mas há situações em que ela pode ser criada uma regra diferente? É a primeira colocação, digamos assim. Perfeito. Sim, não necessariamente estados e municípios devem copiar. Claro que, veja bem, o governo federal ele incentiva estados e municípios a referendar o texto federal, mas nós já temos experiências de estados e municípios que fizeram sua reforma e customizaram esse texto. Por exemplo, há estados que não acompanham a cota de 10% por dependente, e sim uma cota de 15%, que fica um pouco melhor para o cálculo da pensão. Então, não há essa obrigação. Nós sabemos que este artigo 23, ele altera a forma de cálculo para a pensão no INSS, no regime geral, e também no regime próprio da União. Estados e municípios, eles podem fazer suas reformas, né? Eles não são obrigados a seguir o texto do artigo 23. No que pese, a União, né, o atual governo federal, ele trouxe, por exemplo, agora uma emenda constitucional 113, em que ele estimula estados e municípios a referendarem o texto federal, adotarem quase que literalmente o texto federal, para fins de conseguirem parcelamento em 240 meses, parcelamento de dívidas previdenciárias. Só vai ter direito a 240 meses de parcelamento quem referendar o texto federal. Isso foi até 30 de junho. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não consegue mais. E é sempre bom lembrar que algumas pessoas falam assim, os estados e os municípios ficaram fora
dessa regra. Não ficaram, não, porque os estados e os municípios têm empresas públicas e sociedades, né, de economia mista, e estas estão no regime geral da Previdência Social, então se aplica isso. E também aqueles que são exclusivamente exercentes de cargo em comissão também vão para o regime geral da Previdência Social. Então, acaba que essa regra abarca mesmo os regimes próprios que não a quiseram abarcar por alguma particularidade. Mas seguindo aqui na redação, a gente vê a pensão por morte concedida a dependente desfigurado do regime geral da Previdência Social ao servidor público federal será equivalente a, e aí começa a formulação, uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Então, vamos separar isso em duas coisas. Primeiro, o indivíduo falece aposentado. Como você disse, viva, sabemos o valor da aposentadoria. Então, não temos maiores dificuldades para Isso. determinar o futuro desse cidadão. Desse cidadão, Perfeito. não, da família desse Da cidadão, né, que família, venha a isso. falecer. E, de outro lado, como você antecipou, se ele estiver não Em atividade. aposentado, no momento do falecimento, a gente vai ter duas possibilidades. Um tipo de cálculo que se faz se ele falecer por causas ocupacionais e um outro tipo de cálculo se ele falecer por causas não ocupacionais. Fale um pouquinho sobre isso, porque já tivemos uma pergunta aqui. Se alguém falece por causas ocupacionais e esse indivíduo ainda estava ainda em atividade, ou seja, não estava ainda aposentado, como é que é o cálculo? É mais favorável que o falecimento se dê por causas ocupacionais ou é igual com causas ocupacionais e causas não ocupacionais? Perfeito, professor. A pergunta é excelente. Eu diria que, na verdade, quando o servidor morre em atividade, são três hipóteses que podem acontecer. A primeira é a seguinte: esse servidor pode ter morrido em atividade e já ter direito adquirido a uma aposentadoria voluntária. Atenção, ele já estava recebendo abono de permanência e falece. Significa dizer que as cotas não recairão sobre a média, não. Se ele tiver direito a uma aposentadoria voluntária, por exemplo, uma regra de transição que lhe garantisse integralidade, significa dizer que as cotas recairão sobre o valor dessa aposentadoria que ele teria direito. É o primeiro ponto. Tirando essa parte do direito adquirido, vamos agora exatamente ao exemplo que o senhor estava dando. Claro que se o motivo desse óbito decorrer de algum evento ocupacional, acidente de trabalho, né, doença do trabalho, doença profissional, evidentemente que nós teremos uma média melhor. Óbvio, isso nós temos que ir para o parágrafo 3º do artigo 26, que diz que quando há uma motivação da incapacidade, no caso aí não houve incapacidade, houve falecimento, então a gente faz o mesmo raciocínio. Obviamente que se o motivo da morte decorrer de acidente de trabalho, por exemplo, nós daremos a ele 100% da média calculada, porque a média hoje ela é calculada em duas etapas. A primeira etapa está no caput do artigo 26, que leva em conta 100% do período desde julho de 94, e aí eu vou garantir 100% do resultado dessa média. Isso para doenças ocupacionais que provocaram a morte. Agora, se o falecimento desse servidor não tiver relação nenhuma com doenças ocupacionais ou acidente de trabalho, obviamente que nós teremos que aplicar aquela média clássica que foi criada no parágrafo 2º do artigo 26, é a média dos 60% mais 2%, que é uma média um pouquinho pior, porque aí ele precisa ter 40 anos de contribuição na data do óbito para ter direito a 100% da média. É dureza, né? Dureza, as regras ficaram bastante duras em um momento de maior fragilidade dos dependentes. É importante. E aquele desdobramento que eu antes fiz, eu dizia, agora vamos para as cotas. A gente tem uma cota de 50%, que é uma chamada cota familiar. E depois a gente tem mais 10%
10 pontos percentuais por dependente. Então, vamos para um exemplo que muita gente se atrapalha. O indivíduo falece e deixa somente a viúva. A viúva tem 50% ou 60%? É uma dúvida muito frequente que eu vejo por aí. Porque 50% de cota familiar mais 10%, 10 pontos percentuais por dependente. A viúva vai ter 50% ou 60%? Bom, ela vai ter que ter 60%, porque, veja bem, toda vez que um servidor falece, se ele deixar um único dependente, de plano, já tem direito a 50% de cota familiar. Nós temos que entender uma coisa, marido e mulher, sem filhos, só marido e mulher já é uma família. Aquilo é uma família. Companheiros, uma família. Então, evidentemente, faleceu o servidor, faleceu o segurado do INSS, 50% de cota está garantido. Mas é óbvio que, para que eu conceda a pensão, eu tenho que ter, no mínimo, um dependente. No mínimo. Se eu não tiver dependente, não tem pensão. Então, obviamente, que esse dependente ele tem a sua cota de 10%. Então, nós temos aí uma cota de 50%, que sempre existe. A cota familiar ela sempre será de 50%, pelo menos na atual lei. E este cônjuge entrará com sua cota de 10%. Né? Então, nós teremos aí uma cota de 60%, que vai recair ou sobre o valor da aposentadoria, se o servidor morreu aposentado, ou sobre o resultado daquela média que nós falamos na pergunta anterior. Perfeito, muito bem, muito bem. Vamos agora para mais uma pergunta que eu estou reproduzindo, questionamentos que eu já recebi. Enfim, eu na época em que saiu a emenda constitucional, acompanhei a emenda desde os primeiros momentos e acompanhei todas as discussões relacionadas à emenda aí com os nossos queridos colegas nos nossos grupos de discussão, lá no grupo de professores previdenciários, né, que a gente tem. E eu escrevi um livro chamado Reforma da Previdência Entendo que Mudou, que saiu pela Saraiva. E o que eu mais me interessava naquela época era por perguntas. Então, pergunta é o que não falta, tá? Então, vamos lá. Outra pergunta muito frequente. Bom, uma família tem a mãe e 6 filhos. Uma família muito, digamos, extensa, né, em número de familiares. E aí? O indivíduo vai deixar uma pensão por morte de 50 mais 7 cotas de 10%? Não, a norma é bem clara, né, a esse respeito. Né? Não importa quantos dependentes você tenha, as cotas vão ao máximo de 100%. Não podem ultrapassar 100% de cotas. Significa dizer que se eu tenho 50% de cota familiar, eu terei ali no máximo mais 5 dependentes para formar os outros 50% e assim ter os 100%. Claro que se ele tiver 10 filhos, 11 filhos, evidentemente que eles entrarão. Vejam bem, os 10 filhos entrarão para o rateio, eu chamo de cota parte pós-rateio. Mas para fins de cálculo da pensão, que são as cotas de 10%, é no máximo até 100%. Perfeito. Isso que o professor refere é encontrável ali no parágrafo 1º do artigo 23. As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis. É mais um ponto que eu quero falar. Aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5. Então, antigamente, professor, quando falecia um dependente, ou quando ele chegava ao limite etário, né, 21 anos, havia uma redistribuição, ou seja, as cotas eram revertidas para aquele que se posicionava como o dependente remanescente. Seria bom que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é também motivo de muita confusão. É muito interessante esse tema, porque realmente, antes da emenda 103, as cotas eram reversíveis. Mas que cotas? Não havia, naquela época, cota de 10% para a confecção do cálculo. A regra se referia à cota à parte após o rateio. Eu calculava o valor da pensão, o valor que resultasse desse cálculo, eu rateava entre todos os beneficiários em partes iguais. Na medida em que um filho, por exemplo,
adquirisse a idade previdenciária, a maioridade previdenciária de 21 anos, aquela cota parte pós-rateio, ela revertia, ela recompunha o valor total do provento, da pensão, e era redistribuído aos demais dependentes, até que no final, se tudo desse certo, sobraria um único dependente, que geralmente era o cônjuge, a mãe desses garotos. Todos completariam 21 anos, se ninguém fosse inválido, eles seriam excluídos da pensão e as suas cotas, partes, retornariam para recompor o valor. Assim era antes da emenda 103. Quando veio a emenda 103, ela mudou e disse, olha, a partir de agora não há reversão de cota. Mas ela é tão interessante, ela fala que essa reversão de cota, ela se refere, na verdade, àquela cota de 10%, porque a cota de 10% agora, ela ajuda a confeccionar o cálculo. E aí, se eu tenho 3 dependentes, eu vou ter 3 cotas de 10%, 30%, mais 50% de cota familiar. Eu terei ao todo 80%. Quando o primeiro filho sair, vai sobrar cotas de 70%, porque só são 2 que sobram. E aí eu vou ter que recalcular. Aquele primeiro filho que é sacado da pensão, que é excluído da pensão, ele vai embora e leva consigo a sua cota de 10%. Ele leva consigo a sua cota de 10%, e aí a pensão ela terá que ser sempre recalculada com as cotas que sobraram, e no final vai sobrar aquele 60% da pergunta inicial. Perfeito. E se um desses filhos for inválido? Muito bem. Essa redação da invalidez poderia ter ficado até um pouco melhor. Mas veja só, né? Não é muito boa, mas veja só. Obviamente que o objetivo aí do legislador reformador foi exatamente oferecer à família que tem um dependente inválido ou deficiente maiores condições financeiras, né, de dar ali ajudar aquela pessoa que precisa geralmente de um tratamento, né, de um tratamento médico, de um remédio, de um medicamento que é mais caro. Ora, o que fez a regra? Ela disse o seguinte, olha, se tiver um dependente, basta que seja um único dependente inválido ou deficiente, para que as cotas recaem somente sobre a parte do provento que ultrapassar o teto do regime geral. Então é interessante, paga-se integralmente o valor da pensão se ela for até o teto. Se o valor da pensão for até o teto, paga-se integralmente. E toda a parte da pensão que exceder, né, da pensão não, da aposentadoria, perdão, que eu estou calculando a pensão ainda. Atenção, não é, essas cotas não recaem sobre a pensão, porque eu estou ainda calculando o valor da pensão. As cotas recaem sobre o valor da aposentadoria. Qual aposentadoria? Aquela que o servidor já recebia porque morreu aposentado ou aquela resultado da média de quem morreu em atividade. Então, se houver um dependente inválido, obviamente que eu preservo 100% até o teto e só aplico as cotas sobre a parcela que excede ao teto. Isso significa que a base de cálculo sobre a qual incide as cotas é bem menor, porque o que mata nessa pensão, nesse cálculo da pensão, além da média, são essas cotas. Essas cotas derrubam muito o valor da pensão. E se eu vou agora aplicar as cotas somente sobre o que ultrapassar o teto, evidentemente que o valor final do benefício é bem maior para a família que tem que cuidar de um dependente inválido. Agora, realmente, essa disposição que trata sobre o dependente inválido, ela é muito mal redigida e mal posicionada. Porque, assim, depois que a gente já está falando sobre cotas por dependente, aí vem um dispositivo que fala sobre a construção ainda da base de cálculo. Para quem está nos assistindo, para que fique bem claro, são 2 os momentos que a gente tem. O primeiro momento é o momento em que a gente determina a base de cálculo da pensão. E depois disso a gente vai ver, bom, já sabemos qual é a base de cálculo, vamos ver aqui quantos dependentes a gente tem para a gente estabelecer qual é o valor que vai ficar a renda mensal da pensão, tá? São 2 momentos distintos e se a gente esquecer essa divisão desses 2 momentos distintos, a gente causa confusão mesmo. Então, regras que foram agora muito bem explanadas pelo professor, dizem respeito a um momento de construção do valor, né, do salário, a gente pode até chamar de salário de benefício, né, digamos assim, para depois a gente calcular a renda mensal do benefício. Então, para o cálculo do salário de benefício, vamos chamar assim, não é tecnicamente isso, mas para quem entende linguagem previdenciária vai encontrar um bom referencial.
e depois a gente determinar o valor que será efetivamente da renda mensal do benefício. É bem difícil isso aqui, porque, inclusive, mistura conceitos de regime geral da Previdência Social que não supera teto, com Uhum. o do regime próprio, que pode superar teto. Então, faz uma confusão danada. Por isso que É, na chamada na legenda eu falei disposições que precisam ser interpretadas por um especialista. Porque eu vi muita coisa, eu conversava com o Frederico Amado, ele disse, olha, Luciano, tem tanta gente fazendo tanta maluquice com essa legislação, interpretando um bocado de coisa que não é brincadeira. é verdade. É muita coisa, muita coisa. É Muita verdade, professor. interpretação, muitas ideias. Bom, mas vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? É, Bom, esse tema é um tema muito delicado, tá? O Supremo Tribunal Federal, com um placar apertadíssimo, disse que o menor sob guarda ele seria dependente previdenciário. E ele dispôs isso com base em uma discussão que havia antes da emenda constitucional número 103 de 2019. Ele foi muito claro de que ele estava se referindo, foi o Luiz Edson Fachin, o relator, que ele estava se referindo ao período anterior, inclusive ele fundamentou com o princípio da demanda, ele disse, olha, só dou o que se pede, e o que se pede aqui é com base na Lei 8.213 de 91. Mas ele deixou claro, e a Rosa Weber também, que a mesma lógica se aplica ou se aplicaria aos todos os regimes pós-emenda constitucional número 103, mas não declarou. Veja só que loucura. Não considerou inconstitucional a disposição contida no parágrafo 6º, mas disse que a lógica era a mesma. E onde há a mesma razão, deve haver a Uhum. mesma disposição. Você que trabalha com controle, com essas coisas, como é que você tem visto isso? Porque foi explícita essa manifestação, tanto de Luiz Edson Fachin quanto de Rosa Weber. Tá? Como é que você vê a situação do menor sob guarda? Bom, veja bem, eu sou muito. Uma opinião muito particular, eu sou auditor, né? Eu sempre vi que a situação do menor sob guarda ele merece uma atenção, porque nós temos que interpretar de cima para baixo, da Constituição para baixo, né? A questão da proteção do menor, entendeu? Da família. Eu acho que se tiver. Eu acho que, na minha compreensão, esse parágrafo sexto ele veio a fim de regularizar uma situação, de trazer para o texto constitucional, né, aí o direito, né, desde que o filho, né, que vai equiparar a filho, né, o enteado e o menor tutelado, o menor sob guarda, uma tutela, enfim, desde que ele comprove uma dependência econômica. Então, esse pessoal, esses menores, não podem estar alheios a uma proteção previdenciária. Então, o cidadão está ali no seio da família, ele é enteado, né, ele está sob tutela do servidor público e há uma comprovação de dependência, eu acho, a compreensão que eu tenho é que eles realmente precisam estar dentro da proteção desse arcabouço legal, da própria pensão por morte, como se fosse um verdadeiro filho, como o próprio texto fala, né, equiparar um filho para fins de recebimento de pensão por morte. Na minha compreensão, isso andou bem. Mas para um legalista estrito, está muito claro que o pupilo, que é o que está sob guarda, está fora, né? Uhum. Equiparam-se a filho para fins de recebimento da pensão por morte Uhum. exclusivamente o enteado e o menor tutelado. E ainda assim, desde que comprovada a dependência econômica destes. Uhum. Então, o menor sob guarda, que desde 1997 já estava Sei. fora do regime geral da Previdência Social, foi confirmado que volta, né, pelo Uhum. Supremo, e em Uhum. vários regimes próprios, uns diziam que o pupilo estava, outros não, mas agora, desde essa regra aí, parágrafo 6º, ele está fora. Só que o Sim, Supremo poderia ter feito, tem uma técnica, eles chamam de arrastamento, né? Poderia perfeito, ter professor. declarado esse troço também inconstitucional. Não fez porque não quis, Uhum. né? E para causar Perfeito. confusão
né? Veja só para concluir o meu raciocínio, eu sou muito garantista, tá? Tudo bem que o texto do parágrafo, ele anda bem em garantia aqui para o enteado e o menor tutelado. O menor sob guarda, da compreensão que eu tenho, já que eu tenho assim eu sempre tenho essa interpretação, embora eu seja auditor de Tribunal de Contas, né? O pessoal fala que a gente sempre olha para o erário, sempre olha ali para o Estado, né? Para o Estado pode gastar ou não. Né? Mas a compreensão que eu tenho é que realmente o menor sob guarda, porque eu tenho sempre essa interpretação mais garantista, ele também deverá, na minha compreensão, estar abarcado aí, né? Deveria estar, como o Supremo já disse, essa garantia na pensão por morte. Eu acho que as manifestações de Fachin e de Rosa Weber garantiram a possibilidade de a pessoa se animar a ajuizar uma ação. Sim, perfeito. Para discutir isso, né? Perfeito. Mas poderia ter evitado esse caminho tortuoso, né? Sem dúvida, Porque sem dúvida. muitos juízos são estritamente legalistas e quando dizem, a lei é clara, não dá para interpretar de forma Até porque, diferente. por causa da expressão exclusivamente, ela é bem limitada, bem taxativa. E até mesmo no Supremo Tribunal Federal, salvo engano, foi 6-5. Foi uma decisão muito apertada, né? E acabou sendo aprovada essa lógica com um número diminuto. Eu não sei se passasse de novo por lá, não sei. Ia ter a mesma lógica. Poderia mudar. Bom, tem mais, professor, tem mais. É bom dizer para a turma aí, né, que essas regras aí são regras que têm caráter, digamos assim, temporário, porque o dispositivo constante do parágrafo 7º menciona que as regras sobre pensão previstas ali, nesse artigo 23, e na legislação vigente na data de entrada em vigor da emenda constitucional, poderão ser alteradas, inclusive para pior, na forma da lei para o regime geral da Previdência Social e também para o regime próprio da União, né, que são aqueles que são atingidos imediatamente. Então, pode vir coisa mais restritiva, só não veio porque não teve ambiência, né? A gente, logo depois de ter sofrido uma reforma da Previdência ainda claudicante, assim, sabe? Os servidores públicos ainda na expectativa de receber aquela mudança do status da contribuição previdenciária, foram acometidos pela pandemia do coronavírus e não se sabia o que era pior, né? E aí sim, que é a queda e o coice, né? Perfeito. Veio em março a mudança e ainda veio a pandemia a galope, né? Sem dúvida. Sem dúvida, professor. Se quiser comentar alguma coisa aí... Sobre o parágrafo 7º, a gente tem só uma observação. Nós temos diversos artigos na emenda 103, com a redação ali semelhante à do parágrafo 7º do artigo 23, que indica que praticamente tudo nessa reforma é transitório. Tudo que é transitório para piorar. Veja bem, nós estamos aí, né, sob a égide de uma nova Previdência, mas que ela já deixou em aberto a possibilidade de que novas regras virão, inclusive, sem necessidade, professor, de PEC, de reforma ao texto constitucional, né? Deixou aberto aí a possibilidade de alteração de muita coisa por meio de norma de lei complementar, de norma infraconstitucional, o que vai fazer com que os direitos dos servidores públicos sejam alterados e extintos com muito mais facilidade de agora em diante. Pois imagino. Mais um detalhe importante, e aí é muito na sua área do regime próprio, professor. Você sabe que está aberto ou reaberto um processo de migração daqueles que são do regime próprio de Previdência Social para um regime próprio, mas um regime próprio de transição, em que o indivíduo leva consigo um benefício especial e depois acaba recebendo a aposentadoria no valor máximo do regime geral da Previdência Social. Então, o regime geral da Previdência Social ele vai até o teto, ele contribui também até o teto e ele garante, né, pelo menos com fruição futura, um chamado benefício especial. É sempre bom dizer que quem entrou nessa situação extremamente especial não se submete à lógica completa do artigo 23. Não há lógica completa, não.
porque o benefício especial ele não se submete à mesma regra do artigo 23, porque é assim, eu até estava conversando com o Ivan, Ivan é muito meu amigo, a gente tem até livro junto e tal, é como se fosse uma aposentadoria já, por tempo de contribuição proporcional, né? Que é dada no BI. Aí a pessoa guarda e fica lá atualizando aqueles valores. Isso. Então já está dada, né? Já, já. Então, ela não se submete a essa lógica. É uma grande É. vantagem para aqueles que estão com dúvida se vão migrar ou não. Eu não migrei, tá? Eu Uhum, ainda uhum. não migrei. Mas tem muita gente que migrou É. e que migrou está sorrindo à toa, porque houve uma atualização pelo INPC, do INPC ou IPCA, não me lembro. É. Do, IPCA e depois INPC. é, do benefício especial, entre O outros. benefício especial. Eu queria tratar rapidinho desse assunto, que eu acho tão interessante. Nós temos que entender que, por meio de medida provisória, a União abriu prazo, é a quarta janela, uma nova janela de imigração até novembro de 2022. Que vai ser no meio do fogaréu, né? Do fogaréu. Do fogaréu da eleição. Da eleição, Porque quem vai oferecer ou não a possibilidade? Porque a gente vai ter um congresso para apreciar isso aí, já totalmente envolvido com interesses eleitorais. Isso. Eu não sei esse cenário, e o presidente que vai sancionar isso pode não ser o presidente eleito. Exato. Exato, é verdade. E veja bem, nós temos que ter aí muito cuidado com essa nova migração, professor Luciano, muito cuidado, porque o BE, o benefício especial, ele está com uma nova sistemática de cálculo. Lembrando que quem migrar, atenção, você que é servidor federal, que está assistindo essa live, que não migrou ainda e está pensando em migrar, saiba que se você migrar, você tem direito a 3 benefícios, como o professor Luciano já disse. O primeiro benefício é aquele limitado ao teto do regime geral, pago pelo regime próprio da União. O segundo benefício é o BE, benefício especial, que também é pago pela União, tá? Também é pago pela União. E esse aqui, cuidado, porque o novo cálculo que foi criado nessa medida provisória que abriu o prazo, ele tem um cálculo completamente diferente do cálculo do BE das janelas anteriores. Este BE, este cálculo é muito pior do que os anteriores. Vocês têm que saber aprender a fazer esse cálculo. Né? Nós temos lá alguns fatores, tem um tal de fator de conversão, que tem lá um númerozinho, que é o TT, que agora é 520 para homem e mulher. Não vou explicar isso agora, mas esse 520 é um denominador. Ele é menor do que os 390 e 455 do homem. 390 da mulher, 455 do homem antes. Então ficou muito pior. E para completar, professor, nesse cálculo de BE, o cálculo da média, para fazer a média, está muito claro na medida provisória, não é mais de julho de 94 para frente. Pega todo o período para trás também, eles não limitaram a julho de 94. Significa dizer que você pode pegar remunerações muito baixas para confeccionar a média. Então, cuidado para quem for migrar, esse BE vai ser muito ruim. E, evidentemente, que o terceiro benefício é o saldo acumulado da tua poupança na Previdência Complementar. Sim, com aportes iguais feitos patrocínio da União. Patrocínio da União. O que é muito bom. Se você vai lá e aporta no limite máximo, que eu acho que é 8,5%. Isso, 8,5%. Da dimensão remuneratória, você ganha mais 8,5% por mês. A gente já fez uma live até sobre isso aqui. Mas é um tema que eu, por exemplo, me sinto extremamente inseguro, e até uso as palavras do meu amigo professor Paulo Modesto, que ele diz o seguinte, que isso contraria a lógica da palavra que identifica o sujeito da Previdência Social, que é segurado. O cara fica numa situação de insegurança total, tão grande que não merece o nome de segurado, né? Boa, é isso mesmo. É demais. Mas vamos lá. Já estamos quase, você vê, já terminando aí a nossa live. Não posso deixar de falar do artigo 24. Né? Temos que falar. O artigo 24, que é aquele que trata sobre acumulação, e é um artigo que, a meu ver, tem uma redação um pouco confusa. Tá? Ele diz confusa. Assim, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social.
ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição da República. Eu já vou começando dizendo a minha situação pessoal. Eu sou juiz do trabalho, juiz federal, do Judiciário Federal, e sou professor da Universidade Federal da Bahia. Então, eu tenho direito a uma aposentadoria como magistrado e como professor. Afinal de contas, eu não tenho culpa, né, de estar no mesmo regime. Se eu tivesse em regimes diferentes, se eu fosse professor da Universidade do Estado da Bahia, ninguém estaria discutindo isso. Então, é melhor que as universidades federais não tenham juízes federais, talvez, né? Porque aí se faria justiça. Então, por isso é que se acumula aí, porque é um cargo acumulável. Então, essa é a exceção que a gente pode encontrar aí, um juiz federal que é professor de uma universidade federal. Mas Isso. decodifique o resto, professor. Decodifique o resto aí. Veja bem, esse artigo 24 é de uma redação sofrível, o caput é sofrível, porque, na verdade, ele já diz o que existe. Na minha compreensão, ele não trouxe nada de novo, ele só compilou num caput algumas regras e espaços que já existiam. Por exemplo, todo mundo sabe que no regime próprio a regra é uma única pensão. Por quê? Porque a regra é você ter um único cargo e uma única aposentadoria. Isso dentro do mesmo regime de previdência. Que regime? Regime próprio. Nós estamos falando de regime próprio. Agora, qual é a exceção? Obviamente que o artigo 37, inciso 16 da Constituição, ela vai trazer todas aquelas formas admitidas de acumulação de cargo. Obviamente que o professor Luciano é juiz federal e é professor da Universidade Federal e ele tem compatibilidade de horário, ele pode muito bem acumular esses dois cargos. E, evidentemente, que isso um dia vai gerar duas pensões sem nenhum problema. Então, nesse aspecto, não há por quê? Porque a origem das pensões vem de dois cargos acumuláveis. Então, assim, não há, na minha compreensão, ela só disse o que quem conhece regime próprio, direito administrativo, já sabe, que é exatamente primeiro ele começa dizendo, é proibido, só pode ter uma pensão, mas pode ter duas, se você acumular cargos, né, dentro de um mesmo regime de previdência, de um mesmo instituidor. Por que ele fala mesmo instituidor? Porque é proibido, por exemplo, dentro do regime próprio, você ter pensões, acumular pensões de instituidores distintos. Não é permitido. Maria não pode ser viúva de João e viúva de José e receber pensão de ambos. Não, ela tem que escolher. Ela tem que escolher. Isso está no artigo 225 da Lei 8.112. Então, assim, o caput só disse o que todo mundo já conhecia, que já estava nas normas. Perfeito, perfeito. Aí vem o parágrafo primeiro. E o parágrafo primeiro vai dizer, será admitida nos termos do parágrafo segundo a acumulação de... E aí aparece, primeiro, pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência ou com pensões decorrentes de atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência, com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral da Previdência ou do regime próprio de Previdência, ou com proventos de inatividade decorrentes de atividades militares. Pensões decorrentes de atividades militares de que trata o artigo 42 e 142, com aposentadoria concedida no regime geral da Previdência Social ou de regime próprio de Previdência Social. Aí tem alguma coisinha, né? Porque existem limitações de acumulação de pensão deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida pelo regime geral da Previdência Social. Decodifique, professor. Vamos lá. O parágrafo primeiro tem 3 incisos. O primeiro inciso trata de acumulação de pensões, só fala de pensão com pensão. E diz o seguinte, aliás, antes de falar dos incisos, tem que falar primeiro do parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro diz assim, estas são as formas admitidas de acumulação para fins de aplicação do parágrafo segundo, que são os redutores. Então, perceba, o parágrafo primeiro ele foi feito para o parágrafo segundo, assim como o segundo foi feito para o primeiro. Um não funciona sem o outro. Um não existe sem o outro. Parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Parágrafo primeiro, ele traz as formas admitidas de acumulação. Inciso primeiro, segundo e terceiro. Inciso primeiro, pensão com pensão. Ele diz o seguinte, olha, qual é a lição principal do inciso primeiro?
Eu vou aplicar redutor quando houver acumulação de pensões em regimes de previdência distintos. Apenas quando houver acumulação de pensões em regimes distintos. Se eu estiver acumulando pensão no mesmo RPPS, não se aplica redutor do parágrafo 2º. Qual é o caso de acumular duas pensões no mesmo RPPS? Maria é casada com João, João é professor do estado da Bahia de Geografia e professor do estado da Bahia de História. Ele é professor 20 horas de manhã e 20 horas à tarde, no mesmo ente federativo, estado da Bahia. Né? Então, nesse caso, ele tem 2 cargos acumuláveis, cargo de professor, com compatibilidade de horário. Quando ele morrer, vai gerar 2 pensões. Só que as 2 pensões estão dentro do mesmo RPPS baiano. Nesse caso, não se aplica redutores, só se for de pensões regimes distintos. Se fosse, por exemplo, RPPS da Bahia com regime próprio de Salvador, aí seriam diferentes. Esse é o primeiro ponto. Inciso 2º, trata de possibilidade de acumulação de pensão com aposentadoria. E aí muita coisa pode acontecer, professor. Né? Porque eu posso ter uma mulher que já é aposentada em 2 cargos de professor. Imagine uma professora na Bahia que tem 2 cargos, já é aposentada antes da reforma e acaba de ficar viúva em 2022 de um servidor do INSS, de um segurado do INSS. O que vai acontecer? Ela tem direito a 3 benefícios. Só que aí, este 3º benefício vai contaminar aquelas 2 aposentadorias que ela percebia de forma integral antes da reforma. Não havia aplicação de redutores. Aliás, o parágrafo 1º não coloca aposentadorias como formas admitidas para aplicação de redutores. É possível ter 2 aposentadorias, mesmo após a emenda 103, e não se aplica redutor, porque não há essa possibilidade. E o inciso 3º trata exatamente da pensão militar, que pode ser acumulada com a aposentadoria do INSS ou do regime próprio, e nesse caso aí também vai ter que aplicar redutor. Todos os 3 incisos, todas as formas admitidas no parágrafo 1º, tem que aplicar redutor conforme estabelece o parágrafo 2º. E aí é que chegamos ao grande problema, o tal do redutor. Né? Essa redação foi muito complicada. Na época da produção do texto, de última hora mudaram lá a primeira faixa, né? Que disseram, não, mas aí na primeira faixa, que era aquela que dizia respeito a receber integralmente o valor correspondente a um salário mínimo. Tiraram aquela primeira, né? Ficou somente 60% ali. Então, a gente vai explicar isso. Parágrafo 2º. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, ou seja, como você bem disse, esse dispositivo foi feito em atenção às acumulações possíveis. Só que, tendo a possibilidade de acumulação, vai haver a necessidade de estabelecimento de uma regra de... Como é que a gente chamaria? Uma regra de corte, né? Uma regra de corte, de aplicação de redutores sob o menor benefício. Tá, agora, aquele que está lá no caput está livre disso, né? Que é ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes de exercício de cargos acumulados na forma do artigo 37. Esses aí estão incluídos no parágrafo 1º? Estão, veja só, estão sim, veja só. O caput diz o seguinte, é possível acumular 2 pensões de um mesmo instituidor, desde que ele acumule cargos na forma do artigo 37. Não tem problema, ele pode muito bem, por exemplo, ser um professor no estado da Bahia e ser um professor no município de Salvador. Quando ele morrer, ele vai gerar 2 pensões de regimes distintos, e aí eu vou ter que aplicar o redutor, com certeza. Certo. E aí a gente vem para o redutor. E o redutor se aplica segundo a seguinte regra. Vou fazer a leitura. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso, ou seja, daquele mais alto, e de uma parte de cada um dos benefícios apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Aí aparece a primeira faixa. 60% do valor que exceder um salário mínimo até 2 salários mínimos. Então, é bom que se destaque, professor, que isso é tipo assim, é uma composição por fatias. Isso. Você tem que fatiar em salários mínimos.
Por fatias. Então, Isso. 60% do valor que exceder um salário mínimo até 2 salários mínimos. Então, você vai ter 60% do que exceder um salário mínimo. Isso. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3. Isso. 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos e 10% do valor que exceder 4 salários mínimos, tá? Isso. Então, eu não acho essa regra simples. É Eu acho essa não. regra muito complexa, né? É, Mas ela é explica chata, aí, professor. ela é bem chatona. Mas vamos lá. Pessoal, vejam só. O parágrafo 2º, de cara, ele diz, olha, em caso de acumulação, no caso daquelas acumulações previstas e admitidas no parágrafo 1º, vai acontecer o seguinte, você pega um benefício de dentre todos que você esteja acumulando. Aliás, nós podemos acumular vários benefícios. Você imagina uma mulher que tem 2 aposentadorias no regime próprio e uma no regime geral, são 3. Ela acaba de ficar viúva em 2022, do João, que tem 2 aposentadorias no regime próprio e uma no regime geral. Eu estou falando de 6 benefícios, atenção. Eu estou falando de 3 mais 3, 6. É possível? Absolutamente possível. Essa acumulação de 6 benefícios. Ela vai ter direito a apenas um. Um desses 6, ela vai receber o maior, o mais vantajoso, ela vai receber integralmente. E sobre todos os outros 5, eu aplicarei de forma individualizada esses redutores previstos no parágrafo 2º. O parágrafo 2º manda fatiar. Vamos fazer um exercício mental aqui. Nós precisamos fatiar os menores benefícios, isso de forma isolada. O pessoal já me perguntou, eu somo todos? Não, você não soma. Você tem que, de forma isolada, aplicar os redutores. Então, eu pego um deles, o menor lá, eu fatio em salários mínimos. O primeiro salário mínimo, atenção, aquele valor, o primeiro de 1.212, eu garanto 100%. Integral. Porque eu só vou aplicar, eu só vou garantir 60% do que exceder ao primeiro até o limite do segundo. Isso é mais um salário mínimo, professor. Então, se eu garanto 60% apenas desse valor, é porque eu estou reduzindo em 40%. Já do segundo ao terceiro salário mínimo, eu só garanto 40%. Significa dizer que eu reduzo 60%. Do terceiro até o quarto, eu só garanto 20%. Significa dizer que eu reduzo 80%. E no último, né, no que ultrapassar 4 salários mínimos, como é que eu descubro isso? Eu multiplico 4 vezes 1.212 e subtraio do valor total do benefício. Eu encontro a parcela que excede aos 4 salários mínimos e ali eu aplico garanto só 10%, um redutor de 90%. O que eu faço ao final, professor? Quando eu aplico todos esses redutores, eu somo as fatias, os resultados oriundos das fatias e chego ao valor final do benefício a ser pago. É um cálculo chato, complexo, mas logo, logo o aluno pega isso rapidinho. É bem complicado. E essa lógica de que é por aposentadoria, ou tipo, por benefício, e não propriamente a soma, é uma questão que a gente não vê claramente no texto. Uhum. Né? Porque tem a palavra cumulativamente. Lê aí o parágrafo 2º. Muita gente achava assim, essa palavra cumulativamente, ele achava que se acumularia todos os benefícios menores, se somaria tudo. Tá? Mas essa não é a interpretação correta. Esse cumulativo é exatamente o somatório das faixas de salário mínimo. Você vai acumulando. Vou ler aqui. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, ou seja, nas situações em que a acumulação é lícita, a percepção do valor integral é assegurada, a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos benefícios apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Então, é uma redação ruim, é uma redação ruim, a gente sabe. Mas cada um deles será de forma individualizada, de forma isolada,
eu vou aplicar os redutores, e aí esse cumulativamente se refere a cada um. São aqueles redutores que eu apliquei e vou somar ao final. Essa palavra cumulativamente se refere à soma final dos resultados dos redutores que eu apliquei sobre cada benefício de forma isolada. E é claro, se houver direito adquirido, não se submete antes, é claro, é adquirido totalmente antes de Perfeito. 13 de novembro de 2019, o indivíduo fica livre dessas particularidades. E para finalizar, apenas lembrando que aqui, tanto quanto em relação à pensão por morte, as regras também podem ser alteradas, né? Isso. De acordo com a legislação infraconstitucional, e que isso só é temporário, podem inclusive ser pioradas, mas não tivemos ambiência para falar mais sobre esse assunto. A verdade pura e simples é essa. Professor, puxa vida, que aula! Olha, eu me sinto muito agradecido, acho que o público também, que a gente teve aqui, quase 100 pessoas assistindo simultaneamente, o nosso, e não é tão comum a gente ver isso. Tenho certeza que todos agradecem, realmente bastante entusiasmados com o que aprenderam e com o que conheceram. Obrigado por você ter tomado o seu tempo, né, e ter nos oferecido essa oportunidade de convivência. E eu que tenho conseguido entrar em contato com tantos novos amigos, faço mais uma aqui com o Com professor certeza. Alex Sertão. Professor, muito agradecido. Tem aí a oportunidade de mandar um abraço para quem quiser mandar, falar de qualquer curso, de qualquer livro, de qualquer coisa que queira. E, enfim, a palavra é sua. Professor, muito obrigado, muita gratidão pelo convite. Tenha em mim um grande amigo também, tá? Obrigado. Espero que nós tenhamos projetos juntos no futuro, com Isso. certeza, se Deus quiser. Satisfação, obrigado a presença de todos que estiveram conosco hoje à tarde. Eu adorei, inclusive, gostei até do horário da live, achei bacana, 17 horas, achei perfeita. Começa cedinho, tudo, todo mundo está tudo bem, finalzinho de expediente, está ótimo. Então, professor, só alegria e estudem RPPS, que é bom demais. Um abraço a todos. Joia, professor, muito obrigado também a todos, e a gente vai deixar a live gravada para quem quiser buscar esses ensinamentos do professor com mais calma, com mais tranquilidade. Dúvidas podem procurar e sigam o professor Alex_Sertal, tá? Não botem um tio que senão não entra, tá bom? Um forte abraço para todos, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau.